como o nosso inimigo não é apenas estacionário e ataca, tem que ter também movimento, vamos criar um novo animation clip que se vai chamar Skeleton Walk. E no nosso Skeleton Walk, a única coisa que temos de fazer é arrastar então a nossa sprite sheet, portanto as frames correspondentes à animação do walk. Cá estão elas. Portanto, algo deste género. E agora que temos ambas as animações, temos que dar setup ao nosso animator de forma a conseguirmos criar um AI muito, muito básico para os nossos inimigos e criar um prefab para que eles possam ser instanciados no nosso mundo ou colocados no nosso mundo quando criarmos um cenário. Portanto, aquilo que vamos fazer é colocar no nosso animator uma empty position, que será então vamos dar o nome de empty, será então o default state e vamos atribuir do empty state uma transição para o walk, uma transição também para o empty. Nós não temos uma animação de idle, portanto, até vamos dar o nome de idle, mas sendo que não temos uma animação de idle, vai ficar apenas estático, mas vamos garantir, sendo que não temos uma animação, que ele só está em idle quando nós nos afastamos muito do inimigo e ele não nos consegue ver e está fora da câmara. Assim não vemos que não tem uma animação quando está parado. Isto é obviamente uma pequena batota, mas que pode ser muito útil de pensarem sempre neste tipo de coisas, porque nem sempre têm animações para tudo e se não tiverem capacidade de o fazer por algum motivo, então é uma boa prática ter atenção a estas coisas, colocar o inimigo fora da câmara quando está em idle, coisas desse género. Ok, depois de qualquer estado que esteja, que neste caso será apenas do walk, mas é boa prática fazermos as coisas bem de forma a introduzirmos outras animações mais tarde, se quisermos, e ele continuar a funcionar como desejado. Portanto, de qualquer estado que estejamos, vamos transicionar para o attack, caso então o inimigo esteja em range de fazer o ataque. Portanto, e daqui vamos transicionar para o walk neste caso. Portanto, depois de atacar, ele começa a andar caso tenha falhado o ataque e mesmo que não falhe, ele vai querer aproximar-se da personagem novamente para a poder atacar. Portanto, vamos então colocar as transições. Idle para walk, vamos criar um parâmetro que será então um booleano is in range, por exemplo, ou in range apenas, que é o booleano que vai controlar o facto de estarmos em range de fazer chase à personagem ou não. Portanto, até vou alterar o nome para in chase range. E do walk ou de outra qualquer para o attack vamos precisar também de uma in attack range. Portanto, quando estamos em range de atacar. E então vamos colocar na transição o parâmetro in chase range para ele começar a andar. Fica a true. Fazemos o mesmo para o false, portanto volta a idle. E vamos tirar o exit time para não haver uma transição de animações. É exatamente no momento em que acontece, ele faz a transição. Portanto, 0 segundos, sem exit time. A mesma coisa para este lado. Portanto, exit time 0.
portanto true e false. Do attack para o walk tem exit time, ou seja, só no final da animação é que fazemos a transição. Portanto, vamos colocar assim como está e já vamos ver qual é que é o aspecto. E aqui vamos colocar então in attack range true. Portanto, aqui in attack range false. Muito bem. Então, passando à script em si, vamos adicionar uma nova script à nossa pasta script. Vamos criar uma chamada enemy AI. Sabemos que vamos então precisar de um rigid body 2D, que será então o nosso RB. Eu vou criar em private, porque não precisamos de referencial fora desta classe. Vamos precisar também do animator, portanto private animator anime. No start, ou aliás na função awake, quando este objeto é inicialmente introduzido na scene, vamos fazer com que o nosso rigid body seja igual ao get component do rigid body 2D, portanto do rigid body o componente rigid body que está associado à personagem ou ao objeto em que esta script está, a enemy AI. Portanto, se eu colocar diretamente no objeto do enemy, ele vai ter então acesso à lista de componentes e aquilo que estamos a dizer no awake é que ele vai buscar o rigid body 2D e o animator. Deixa-me só fechar. Portanto, ok. Rigid body anime igual a get component do animator. E vamos então começar a pensar na personagem, no comportamento da personagem. Temos dois booleanos para utilizar, certo? Que será então o in chase distance ou range e in attack range, o que significa que vamos ter de criar dois floats, que será o chase range e o attack range. Ok? Vamos criar também de forma a conseguirmos visualizar as duas ranges. Portanto, basta fazer gizmo.draw pode ser sphere, uma esfera. O centro será no transform.position e o radius será então o nosso chase range e fazemos exatamente a mesma coisa para o attack range. No chase range vamos dar uma cor aos gizmos diferente, portanto gizmos.color será então color. Pode ser um cyan e depois vamos colocar um vermelho para o attack range, por exemplo. Portanto, red, algo deste género. Vamos primeiro ver se isto funciona. O nosso enemy e ele é isto, mas não é exatamente aquilo que se pretende. Portanto,
o drawSphere não funciona muito bem. Line WireSphere, talvez. Exatamente, portanto, uma WireSphere é exatamente aquilo que nós queremos. Há de ser algo deste género. Vamos colocar o inimigo aqui ao fundo. Portanto, quando a personagem entrar no Chase Range, que eu vou colocar a 4, por exemplo, então ele começa a persegui-lo e quando chegar ao Attack Range, portanto, nós até podemos confirmar através da animação de ataque mais ou menos qual é o range de ataque. E é mais ou menos isto. É um bocadinho mais comprido, mas vamos facilitar a vida ao jogador. Não, ok. O 2, 4 e 2 parece-me bem. Portanto, algo deste género. E do lado, então, do código, vamos verificar se a distância entre o jogador e o enemy for X. Portanto, para tal precisamos de um jogador, certo? Para termos acesso ao jogador, teremos de ir buscar o Player Controller, o que pode ser feito através de 3 formas mais utilizadas. Ou colocamos aqui diretamente o Player Controller, damos o nome de Player, associamos no Inspector e temos exatamente a posição do jogador. Ou utilizamos um singleton ou uma variável estática num Game Manager que contém o player sempre e que garante que temos a referência estática sempre presente durante a execução de todo o jogo, o que pode ser boa ideia. Ou então também podemos fazer find e dar a tag player para que ele encontre o jogador em tempo real. Especificamente para este vídeo vamos utilizar esta forma, que é a mais simples, e mais tarde, quando falarmos de Scriptable Objects ou de outras técnicas, por exemplo, criação de Game Managers e coisas do género, podemos implementar então a referência constante ao jogador e fazemos depois essa alteração aqui na script do Enemy AI. Ok, então não precisamos do Player Controller, especificamente, precisamos mais é do Transform para sabermos a posição do jogador. Portanto, se a distância entre o player e, portanto, vector2.distance entre o player.position e o transform.position for menor do que chase range, ou seja, se ele está em range de começar a fazer chase ao jogador, então vamos fazer com que o rigidBody.velocity seja igual ao, eu vou até colocar aqui, portanto vai ser igual ao player, vamos chamar de player transform para ser um bocadinho mais legível. Portanto, player transform.position menos o transform.position, só mudar aqui o nome. Portanto, isto vai nos dar o vetor direção. Vamos chamar aqui vector2dir, vai ser então isto que aqui está. E vamos normalizar o vetor. Portanto, assim, ponto normalized.
vai ser então a direção vezes a walk speed, que ainda não criamos. Portanto, public float walk speed. E antes de verificarmos se ele está em chase range, é importante verificar que seja prioritário. Mesma coisa, muito simples. Vamos verificar se a distância entre o player transform point position e o transform point position é menor do que a attack range. E se for, vamos então fazer com que o jogador ataque, o inimigo ataque. Portanto, anime.set bull. O booleano é então o in chase range, ou aliás, in attack range, e vamos colocá-lo true. Alternativamente, também podemos correr a animação diretamente aqui no código, fazendo anime.play, dando o nome da animação, e ele vai então correr a animação. Mas essa prática é melhor quando utilizamos então máquinas de estado e outros tipos de programação de personagens, que vamos ver mais à frente como é que funcionam. Portanto, anime.setBull in attack range, e vamos fazer a mesma coisa para o range, para ele começar a andar também em termos de animação. Vamos ver como é que isto funciona. Portanto, carregar em start. Não vai encontrar a referência ao jogador, vai dar erro. Portanto, vamos colocar o jogador no inimigo. Walk speed vou colocar a 1, ver como é que está. Colocar aqui o jogo de lado. Portanto, entramos e ele começa a andar. Vemos que tem ali um problema na animação. Ok, 2 problemas. Vamos só verificar outra vez como é que ele se comporta no animator. Vamos colocar o animator aqui em baixo. Portanto, ele está no idle. Assim que eu me aproximo, ele transiciona para o walk. Até aqui tudo bem. Quando chega ao local, ele... ok. O problema é que eu não pensei acerca disto corretamente, e colocando de AnyState, o que ele faz é, como não tem um exit time para o ataque, ele está no estado de ataque, o que é um AnyState, então volta a atacar e faz isto muito, muito rapidamente. Vamos tirar então o AnyState, vamos colocar a transição para o attack, desta forma, portanto do walk para o attack. In attack range a true, aqui é in attack range a false. Portanto, quando tem a possibilidade de atacar, não tem exit time, ataca imediatamente, sem transição. Quando é para voltar, tem então um exit time para levantar-se antes de começar a andar. E aqui penso que já estava tudo correto. Vamos então testar novamente. Portanto, entro e ele começa a andar. E aqui ele ataca então, mas continua a andar enquanto ataca, o que é estranho, certo? Portanto, aquilo que vamos fazer é verificar se isto acontecer, então vamos fazer continue, ou aliás return, de forma a que, se ele está em attack range, ele executa então o setBull da animação e faz return, ou seja, quebra o update e já não faz esta parte que está aqui em baixo. Testar novamente. Ele começa a andar, chega ao pé de nós, ataca e depois não para de atacar porque está em loop. Ok.
para resolvermos o facto do nosso inimigo não parar de atacar a partir do momento que começa, devemos alterar, ou aliás, adicionar algumas linhas de código que estão em falta. Portanto, nós neste momento, assim que ele se aproxima do nosso jogador, ele começa a atacar através da animação. Portanto, a animação tem o evento que faz a verificação da colisão e que dá o dano. Portanto, está tudo incluído a partir do momento em que atacamos com a personagem. Damos return caso isso aconteça, para ele não continuar a andar enquanto o faz. E se não está na distância de ataque, mas sim na distância de chase, então ele ativa a animação de andar para a frente. A questão é que, se nós estamos a andar, não podemos ter a animação de attack range ainda a true, porque senão ele vai estar a andar em frente com a animação de ataque a funcionar, que é aquilo que está a acontecer. Portanto, quando andamos, não atacamos, colocamos então o attack range a false, e das duas uma, ou queremos que quando ele está afastado do jogador à distância, ou seja, quando a distância é maior do que a chase range, ele volta a parar, ou então dizemos que a partir do momento em que ele descobriu o jogador pela primeira vez, então faz um chase infinito, ou um chase durante um certo período de tempo, ou outra coisa qualquer. Portanto, é uma decisão de design ao fim e ao cabo. Para este exemplo específico, aquilo que vamos implementar é, assim que ele sai da chase range, ele deixa de dar chase ao jogador. Para isso, vamos então colocar uma terceira opção, que é a desativação do booleano chase in chase range, certo? E para garantir que no final de todos os updates, depois de verificarmos que estamos à distância da chase range, ele não voltar a desativar a animação e ficar a fazer uma espécie de moonwalk para a frente, aquilo que nós vamos fazer é o mesmo que fizemos na primeira verificação e dar return caso ele esteja então na chase range. Depois de fazermos isto, em princípio estará tudo e podemos ver então que aproximamos e ele começa a dar chase, afastamos e ele para. Se aproximarmos o suficiente para sermos atacados, ele ataca. Portanto, algo deste género. Agora, temos aqui um pequeno pormenor que é de facto engraçado, o facto de, com a alteração dos colliders, o nosso inimigo cai a certa altura e depois nós aproximamos e ele continua a utilizar o transform, continua a atacar, mas o collider não nos afeta. Portanto, existem aqui alguns problemas. Para este em específico é muito simples, basta irmos ao nosso enemy, ao rigid body, e vamos aos constraints, ou seja, constrangimentos ao rigid body, e vamos dar freeze à rotação, dizer que não queremos que a personagem rode, e portanto, a partir deste momento, esse problema está resolvido. E o inimigo funciona exatamente como nós queremos, se bem que ainda existem aqui dois pequenos pormenores que temos que abordar. O primeiro deles é um pequeno moonwalk que acontece antes de começar a animação de walking. Portanto, se eu vou fazer outra vez, basta aproximar-me e ele anda sem animação durante uns segundos. E isso acontece porque nós não temos temos um exit time na idle animation, temos que tirar. Portanto, tirar o exit time sem tempo de transição. Vamos verificar se já ficou resolvido. E cá está, ele começa logo a andar. E o segundo ponto que tem que ser também abordado, no caso dos inimigos, é o facto de nós podermos também estar do lado contrário do nosso inimigo, certo? Portanto, se o inimigo estiver deste lado e o player estiver deste, neste momento isto não funciona muito bem,
porque ele vai simplesmente andar para trás e quando nos aproximarmos ele vai estar a atacar do outro lado. E não é isto que nós queremos. Portanto, à semelhança daquilo que fizemos com o jogador, e até se pode copiar o código, já tivemos trabalho ao fazê-lo. Portanto, temos aqui a troca do local scale através do input, certo? Mas, no caso do inimigo, nós podemos fazê-lo de outra forma, que é, portanto, não precisamos da parte do input. E a nossa local scale vai ser, então, dependente portanto, da direção do movimento do inimigo. Portanto, local scale, em vez de usarmos o input, vamos usar sim a direção. Portanto, será um valor unitário que vai ter o valor 1 ou menos 1 em x, dependendo se ele está a andar para a esquerda ou para a direita. Vamos verificar se está certo ou está invertido. Preciso ter também atenção a isso. Ok. Parece que está invertido. E aqui a local scale x. Aliás, não. Estava certo. Portanto, isto é para manter a escala em y. Estava tudo ok. E agora sim ele vira-se ao contrário e começa a andar em nossa direção. Depois temos aqui a possibilidade de empurrar o nosso inimigo, o que também não é uma boa prática, até porque nós podemos querer adicionar dashes e coisas do género. Aquilo que nós podemos fazer à partida é garantir que não existe colisão entre o nosso player e o nosso enemy. Como é que o podemos fazer? Podemos aceder às nossas Project Settings, vamos às Physics 2D e cá em baixo temos então a matriz de colisão entre objetos e vamos ao nosso Enemy. Vamos definir a layer do enemy como enemy, portanto adicionamos uma nova. Selecionamos o nosso enemy, colocamos apenas no objeto principal a layer enemy, para garantirmos que a arma continua a poder colidir com o jogador, portanto pode ficar na default layer ou criarmos uma layer para as armas. Também é uma boa opção. E do lado do player temos então a layer do jogador e garantimos novamente que está apenas na nossa, portanto, no nosso objeto principal. Depois basta na matriz irmos ao player e ao enemy e desativarmos. Portanto, o enemy não pode colidir com o player. Se assim o fizermos, vamos reparar que podemos atravessar o inimigo e que os ataques vão continuar a funcionar na mesma. Ao longo do desenvolvimento de qualquer projeto vão surgindo bugs, obviamente, e é perfeitamente normal. Aquilo que é importante percebermos no momento em que eles surgem é se ele tem de ser endereçado imediatamente ou se é algo que podemos identificar e deixar para resolver mais à frente no desenvolvimento do projeto, porque ou ainda não sabemos resolver, no caso de termos pouca experiência, ou porque requerem destruição de outras scripts ou outros objetos que neste momento estão a funcionar,
ou por qualquer outro motivo, e aquilo que é importante é percebermos qual é o problema e percebermos se é para resolvê-lo já ou se deixamos a indicação para o futuro. Para isso, vamos neste vídeo resolver um problema que temos atualmente no projeto e ver como é que podemos também alternativamente deixar a indicação para que nós ou outro programador que esteja a trabalhar no projeto possa resolver outro tipo de problemas mais à frente. Para já, o bug é então o facto de quando nos aproximamos do inimigo e saltamos com uma direção em Y e com velocidade suficiente para passarmos da esfera do range, o que acontece é que ele faz um ligeiro salto e existe também um problema de escala em que o inimigo fica assim meio esguio e fica estranho, quebra o efeito do pixel art. Eu já tenho uma ideia de porque é que isto está a acontecer, de qualquer das maneiras vamos olhar para o código. Portanto, aquilo que no nosso Enemy AI script, aquilo que reparamos, ou aquilo que fizemos aliás, foi quando a distância é menor do que a chase range, então ele assume uma direção que é a diferença entre a posição do player e a posição atual do inimigo e move-se nessa direção. O que é que acontece? Como nós estamos a utilizar Vector 2, significa que temos um parâmetro x e um parâmetro y, o que significa que esta direção também tem em conta a posição do player em y, o que acaba por causar o problema. Então, uma resolução direta seria nós utilizarmos portanto, a direção apenas em x, calculando a direção ou a distância em x. Depois a nossa velocidade vai ser então o vector 2.right vezes a distância. E o local scale, nós podemos até colocar aqui distância negativa. Mas isto vai dar um problema que é o facto de se o player estiver a uma distância inferior que 1 ou superior a menos 1, ou seja, entre valores flutuantes entre 1 e menos 1, o que é que vai acontecer? Ele vai continuar com aquele problema do scale. Porém, o problema do salto, em princípio, já está resolvido e vamos ver então qual é que é o efeito. Portanto, ele funciona, agora temos o problema da escala, certo? Portanto, o problema da escala, como é que podemos resolver? Podemos dizer que não queremos propriamente a distância, mas queremos sim o sinal deste valor de distância, ok? Portanto, mathf.sign e dizemos que queremos o sinal deste float. Assim, ele vai nos retornar um valor ou menos 1 ou 1. Ou 0, se a distância for exatamente 0. Se isso alguma vez acontecer, que em princípio não acontece, que também resolver esse bug. Portanto, vamos perceber se existe alguma situação em que ele desaparece ou fica com o local scale e não, parece estar resolvido. Ainda temos aqui um pequeno problema que é o facto de o nosso inimigo andar no momento em que ainda está a atacar. Portanto, vamos só verificar o seguinte. Portanto, nós podíamos resolver isto com um cooldown ou podíamos utilizar um bool. Para já vai ficar assim e quando nós entrarmos numa fase de polimento da personagem, que é sempre necessário até ver com o artista se as animações estão bem, se é preciso fazer algum tipo de ajuste às animações da personagem ou do inimigo, nessa altura vamos então tratar também de resolver alguns problemas que possam existir. Se bem que isto é um problema que não é propriamente algo que quebra
a jogabilidade do jogo. Portanto, temos só ali uma espécie de um moonwalk enquanto ele ataca, mas nada de muito preocupante.